Olá, meus irmãos, Moço Preto na área. Estou aqui hoje para bater um papo com vocês a respeito de incorporação consciente e inconsciente. Já tem um vídeo aí falando sobre incorporações, mas para esclarecer aos irmãos referente a isso. Será que existe incorporação inconsciente? Porque no início os médios estão conscientes, estão ali ouvindo, estão ali vendo, só não tem controle sobre a sua matéria, sobre o seu corpo. Só que tem pessoas aí, devido à rede social, a internet está aí acessível a todo mundo, falando que não existe incorporação inconsciente e ainda que os médios que são inconscientes não conseguem aprender com os seus guardiões, com o seu Exu, com a sua pombagira, com o seu malandro, com o seu cigano. É complicado, né? São informações, por isso que eu falo, filtrem. E por conta disso, vim bater um papo com vocês e explicar e orientar o que realmente acontece e o que pode ser feito para melhorar essa incorporação, tanto consciente como inconsciente. Fica comigo aqui que o vídeo vai ser sobre isso hoje. Roda! Olá, meus irmãos, voltamos. Você que chegou no canal, chegou nesse vídeo, deixa seu like, não paga nada, não custa nada e não vai diminuir nem aumentar o seu pacote de dados. Aproveita e se inscreve no canal e ative as notificações para que, se subir um vídeo novo na plataforma, você seja notificado que tem novidade no nosso canal. Vim bater o papo com vocês hoje sobre incorporação consciente e inconsciente. Por que isso, mestre? É porque muitas informações na internet, eu falo para vocês sempre, filtrem, meus irmãos, filtrem as informações. Com o tempo que você ficou na casa de axé, com o tempo que você ficou frequentando terreiros, que você ficou visualizando certas coisas, certos comportamentos, e para você que de fato é um médium que incorpora, que teve sensações, sentiu a energia, sentiu aquele vômito, aquela tontura, aquele mal-estar, aquela falta de ar, né? Aquele apagão que muitos têm. E você tem que se ligar, o que acontece com você, o que a pessoa está falando, o que a pessoa não está falando, filtrar o que tem coerência, tem lógica, para você começar a ter conhecimento, começar a estudar e aprimorar a sua incorporação. Vamos lá, meus irmãos. No início da incorporação, quando o médium ele é de incorporação, ele entra como consciente. Por quê? Porque ele ainda não conhece a energia que ele vai incorporar. Vamos falar de guardiões, Exu, pombagira, caboclo, malandro, cigano, vamos falar de guardiões, tá? Do caminho. A pessoa está ali no terreiro, está ali na casa de axé, ou até mesmo em casa, para quem tem, né, propósito espiritual, missão espiritual. Porque aqueles que têm missão espiritual, o chamado espiritual vem desde pequeno. As pessoas confundem aí propósito de vida, missões de vida, com propósito espiritual, missões espirituais. Mas isso é tema para um outro vídeo. Vamos lá, quem tem propósito espiritual e incorpora desde pequeno já vai ter um chamado espiritual. Até aqueles que não incorporam. Até aqueles que não incorporam. A mediunidade já vem aflorada desde pequeno. Ah, mestre, mas até os 7 anos. Até os 7 anos, todas as crianças, enfim, está dos dois lados. A mediunidade está aflorada. Depois dos 7 anos dá uma reduzida para os 12, 13 anos ou até menos, 11, 12. Aí começa a vir com pressão total. E tem que ter o apoio da família ou de alguém mais velho para poder estar conduzindo essa criança no lado espiritual junto com a família espiritual. E aí, tudo bem? Então, quando a pessoa tem esse chamado espiritual, ela já começa a incorporar. Desde pequeno. Desde pequena. Não tem que estar no terreiro, fazer ritualística, chamar o espírito, ou o guardião, ou a guardiã, enfim. Desde pequeno já incorpora. O espírito encosta. Por quê? Porque tem chamado espiritual. Agora, aqueles que não têm, mas tem um canal aberto, consegue, né, receber o acoplamento daquela consciência, seja a incorporação. Chegou no terreiro, chegou na casa de axé, tá aquela energia toda daquela egrégora ali, mais toque da tabaque, mais o ofó, o orô, enfim, várias invocações estão acontecendo ali naquele terreiro, naquele ambiente, naquele local. E tem aquela egrégora, tem aquela energia. A pessoa é médium de incorporação, vai sentir a energia. Vai sentir. O guardião dele estando ali, ou até mesmo não sendo um espírito daquele local ali que está ali se aproveitando, você que tem um canal aberto e está ali, ó, na mesma vibração,
você vai sentir o salavão. E bumba! Pegou, o espírito acoplou e você começa, o seu corpo começa a fazer movimentos, você começa a falar coisas e você está vendo tudo, você está ali sem entender nada, você não tem controle do seu corpo, bate de início aquele desespero que você não sabe se é você ou se é uma outra consciência, de fato é um espírito, e você fica ali de telespectador. Muitas das vezes, meus irmãos, quando essa consciência desacopla, mesmo que você viu e ouviu, você esquece. Esquece parcialmente de coisas, ou esquece, né? Tem determinados flashes que começam a vir na sua mente. Então isso é uma incorporação consciente, porque você viu, você sentiu, né? Aquele encaixe, daqui a pouco você, opa, o que está acontecendo? Só que você viu a situação toda. Coisas saindo da sua boca, palavras, situações, conselhos. É o trabalho da consciência, é o trabalho do guardião, é o trabalho do espírito. Vamos falar assim que você está incorporando com o seu guardião. Não vou entrar no mérito de outros espíritos que faz parte de um determinado local. Você teve essa incorporação com o seu guardião. Então você viu ele fazendo tudo. Só que a espiritualidade, os espíritos, eles vão trabalhar com a verdade. O guardião de verdade, de fato e direito, ele trabalha sempre com a verdade, ele não mente. Porque ele está ali para lhe orientar, está ali para guiar, está ali para poder orientar outras pessoas, porque é o trabalho dele. Não só orientar a sua vida, que de início ele tem que fazer na sua vida, te orientar, te colocar no caminho certo, lhe ajudar, lhe auxiliar, ele também vai auxiliar outras pessoas. Óbvio. Só que tem muita coisa que o guardião vai falar e a pessoa está ali meio insegura, porque há de fato uma insegurança, há um medo, há uma falta de confiança. E eu entendo, porque você ainda não conhece aquela energia, você não conhece aquele espírito, você não viu aquele espírito trabalhando de fato na sua vida para você ter o mínimo de confiança nele e falar assim, ó, é tudo contigo. Você não vai ter essa confiança. Só que isso é gradativamente, um passo atrás do outro, dia após dia. Só que você tem que estar ali ciente que vocês dois têm que trabalhar juntos. Não é só botar roupinha, ficar dando pinta, dando gargalhada, bebendo, porque muitas das vezes você, médium, interfere no próprio acoplamento, na própria conexão entre as duas consciências, a sua e do seu guardião e da sua guardiã. Você interfere, você fica com medo dele falar certas coisas, você fica com medo dele ser arrogante, porque muitas das vezes vai ser pesado. O Exu, ele vai falar o português claro. Ele vai dar a pancada que ele tem que dar com as palavras dele, com o ensinamento dele, porque as pessoas precisam acordar, meus irmãos. E você fica com receio, não vou querer que ele fale isso. Não vou querer que ela fale aquilo. Porque é isso, porque é aquilo. E você acaba interferindo no seu subconsciente, até mesmo no seu inconsciente. Dá choque. O que acontece? Muitas das vezes, o espírito não consegue fazer o trabalho, a consciência, e você assume o controle. Dá merda. Aí você pode olhar nas redes sociais, aí, um monte de coisa. Um monte de coisa acontecendo. Um monte de incorporação, né? Enfim. Agora vamos falar dos médios inconscientes. Como que fica assim? Primeiro, vamos voltar lá às crianças que têm o espírito, que tem a missão espiritual. As criancinhas depois dos 7 anos, que começam a incorporar. Jogou ali, bumba, incorporou. Bumba, incorporou. O espírito veio e pegou, porque já tem um acordo com aquele espírito para poder fazer um trabalho espiritual, um propósito espiritual. Então, desde pequeno, o que tem que ser feito nessa situação? Tem que ser lapidado, tem que ser cultuado, o espírito ser feito tudo que aquele guardião quer que faça para aquela criança. Vamos lá, tiver que fazer um assentamento vai ter que ser feito, tiver que fazer uma firmeza vai ter que ser feito. Todas as ritualísticas que ele precisa, o ponto de força em si, geralmente já entra logo com assentamento. Não tem nem firmeza. Como tem propósito é assentamento direto, porque é trabalho, não só do espírito, como do espírito encarnado, que é aquela criancinha que está ali, que tem um acordo para poder trabalhar com a espiritualidade, porque tem aquele propósito. Então tem que ser efetuado o ponto de força, para poder fortalecer o caminho para o guardião, que está daquela forma protegendo de todas as situações, porque sabe que vai ser um trabalho da espiritualidade, então outras energias vão querer atrapalhar,
Óbvio, óbvio, porque a missão desses dois espíritos é poder acordar, né? Acordar uma massa, ajudar uma quantidade de pessoas, ajudar uma quantidade de espíritos, porque o trabalho é do lado de lá e o trabalho é do lado de cá. Então tem que ter esse fortalecimento. E isso começa, gradativamente, a criança em si já se acostumando. Ela tem um propósito. Aí entra o desenvolvimento. E o que é o desenvolvimento? É a confiança. Mas tem que ter um adulto, tem que ter um familiar, tem que ter uma orientação, até mesmo de um sacerdote, uma sacerdotisa, que leve isso a sério, que tem propósito espiritual também, para poder conduzir aquela situação da melhor forma, tanto para o guardião quanto para aquela criança. E isso, até depois de velho, para quem começar a incorporar, para quem depois de velho, vou dizer assim, digo, né, velho porque já está adulto, e vai trabalhar com a espiritualidade por algum motivo que tem algo a ser feito, tem que ter essa confiança no seu guardião. Se você não tiver essa confiança no seu guardião, a incorporação fica complicada. E quando você tem a confiança, que você larga na mão dele, você relaxa e tem todos os elementos, passou por todas as ritualísticas, todos os ensinamentos e as orientações que aquele guardião passou para ser feito, e foi feito não só para a criança, como também para o adulto, para o mais velho, que começou a trabalhar e incorporar. E ele fala, ele acredita, missão é tua, meu velho, missão é tua, minha velha, tamo junto, tô aqui para prestar meu corpo. Vai apagar. Tem incorporação inconsciente, sim, tem esse acoplamento de energia, sim, inconsciente. Já vi pessoas que bateu no peito falando que não existia incorporação inconsciente, porque incorporava consciente, via tudo, influenciava na incorporação, influenciava na consulta, influenciava em tudo. Ficava uma guerra entre o guardião e a pessoa por questões de consciência, porque fala isso, não fala aquilo, fala isso, não fala aquilo. E interferir numa guerra só. O que a guardiã e o guardião fez? Logo segue a leão. A ritualística era feita, o médium e a média seguiam, porque já tinha trabalho sendo feito na vida daquele médium, daquela média, já tinha um certo relacionamento, ritualísticas feitas, trabalho conjunto, já tinha ajudado pessoas. O guardião não então tá bom, calma aí, desligou o disjuntor. O guardião pode fazer isso. Pode fazer isso. O livre-arbítrio vai fazer. Dependendo do trabalho que tem que ser feito, ele vai apagar. Aí a pessoa vem botar a cara, não lembro de nada, fiquei inconsciente, a opinião mudou. O problema é que as pessoas não têm conhecimento, nunca viu situações e diz que não existe, porque não acontece com ela. Não é porque ela não confia no guardião dela, não confia na pombagira dela, no caboclo dela, no cigano, na cigana dela, que as pessoas não têm que confiar. Aí fica esse carnaval todo aí, fica essa sacanagem toda. E as pessoas acreditam, não, a incorporação é só consciente. Não, tem um acoplamento. E outra, o espírito ele não entra no teu corpo não, tá? A gente fala incorporação por força do hábito. Ele não entra no teu corpo não. É consciência. O espírito é consciência. Ele acopla. Só a consciência. E ele consegue manipular o corpo, a voz, o gesto, tudo. E tudo que você vê aí, um espírito de fato, que está passando ensinamento, que está orientando, que tem um trabalho de despertar as pessoas, de ajudar as pessoas, de botar as pessoas no caminho da verdade, no caminho correto. Auxilia também do outro lado fazendo um trabalho, segurando demanda, enfim. Todos os tipos de trabalho. Todos os tipos de trabalho. O espírito está trabalhando. Ele precisa estar fazendo aquilo ali. E é uma troca, que eu sempre falo, é uma troca tanto do encarnado como do desencarnado. Então, até nessa incorporação, nesse acoplamento de consciência, é um trabalho em conjunto, é 50% de um e 50% de outro. E qual é a parte dos 50% do médium? Deixa o guardião trabalhar, se entrega. Quando você está precisando, você não vai lá pedir a ele. Quando você precisa de alguém para ouvir, você precisa parlamentar, precisa de força, precisa de orientação. Não é para ele, não é para ela que você recorre, que você vai acender sua velhinha, vai lá chorar, ou vai lá agradecer, vai lá festejar. Por que não você, médium, que está consciente, por que você não se entrega para o seu guardião? Deixa de trabalhar, cara. Você não confia, não? Ou é só serve para te dar as coisas?
só serve para limpar sua bunda, só serve para resolver os seus problemas. Porque ele também tem o trabalho dele. Ah, não é porque ele precisa evoluir, não, esquece isso. Ele já está na frente, ele já é guardião. Ele precisa sim fazer mais coisas, como você também precisa fazer. Você também precisa trabalhar da mesma forma que ele. Por isso que é um conjunto, é uma dupla, é uma união, é um casamento. Uns têm propósitos espirituais, outros têm propósito de vida. Mas o importante é que você confia nos seus guardiões e deixe ele trabalhar e trabalhe com eles, até porque é uma parceria. É isso que tem que acontecer. Ah, médium consciente. Tem médium inconsciente e médium consciente. Tem os dois tipos de médium. E acabou esse mistério. Não existe. Não. Para quem não conhece, para quem nunca viu, só participou de uma casa, ficou 7 anos lavando, passando e cozinhando, e depois pegou a autorização do sacerdote, que era outro que não sabia porcaria nenhuma, e agora está aí bancando de pai e mãe de santo, estragando a vida dos outros espiritualmente. Mas desde já vim agradecer a atenção de vocês sobre esse assunto e reforçando, existe sim acoplamento inconsciente e consciente. Fui.